Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aquele que está sempre a nos direcionar, aquele que está sempre a nos manter firmes em passos de retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e na perseverança, na constância, vigiai e orai sem cessar, e meditai na palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas, o Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes das primeiras obras. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aonde ele é aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece e nos capacita dia após dia a perseverar, porque se não ficar vigilante, assim como tem que orar segundo o seu espírito para não cair na mesma condenação daquele que já foi julgado, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, estamos sempre com os olhos abertos, segundo aquele que nos revelou, nos descortinou. O véu foi rasgado, e então não falamos mais por parábolas, nem tampouco por enigmas, mas falamos face a face com aquele que tudo opera e executa e nos ensina a manter sempre o bom ânimo. A palavra diz: jamais cocheais em dois pensamentos. Aqueles que estão segundo o Deus Altíssimo, que se fez um através do Filho amado, está sempre com a mentalidade em Cristo, o coração segundo o coração de Deus, os caráter, que é os rins, sendo sempre aperfeiçoado, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, e não permite com que as qualidades das obras sejam contaminadas, porque se desfalece de ser imitadores de Cristo, é podado por conta da incredulidade. O coração fica embrutecido e já está, segundo a palavra diz, só há um Deus no céu e na terra, aonde muitos embrutecidos são podados por conta da incredulidade e creem em seus deuses impossíveis de o justificar. Jesus, através de Cristo, ali quando o homem no jardim desobedeceu, ali ele disse: o homem agora é como um de nós, são deuses, porque tem a ciência do bem e do mal. Mas vos compete não se dar vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aonde lembrai-vos daquele que foi rejeitado, porque suas obras eram más, suas ofertas foram rejeitadas, enquanto de Abel foram aceitas. Caim foi advertido, fechou o semblante, deu lugar para o diabo, ao invés de sujeitar ao Senhor, e resistir ao diabo, e derramou o sangue do seu irmão Abel, aonde todo aquele, a palavra diz que levantar a espada, pela espada será ferido. Ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança. Usai sempre da benevolência, da benignidade,
Orai por vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem uma face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Assim como o Senhor ensina aqueles que têm o discernimento e sabe entre aqueles que conheceram plenamente a verdade e retrocederam e usam do espírito do erro, do engano, e ainda procura desencaminhar uma multidão, aqueles que blasfemam contra o seu espírito. Ele diz: a estes nem oreis, ainda que vós oreis, não vos ouvireis. Orai sempre para que os pecadores venham se arrepender, seu coração venha se arrepender, um coração contrito e arrependido, para que haja a expiação pela culpa dos pecados, pelo sangue do Cordeiro derramado, que o Senhor o ressuscitou como juiz, como leão da tribo de Judá celestial, porque as 12 tribos terrenas de Israel foram vencidas pelos 12 apóstolos. De agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas sim aqueles que anunciam pelo grande profeta a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E até aqui nos ajudou, nos sustém, nos fortalece, nos capacita o Rei da Glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Aquele que é o grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor: céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E Ele é fiel, e Ele nos sustém, e até aqui nos ajuda, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. 3 proclamam na terra. Antes era o Espírito e a água, a palavra. Agora o Espírito, a água e o sangue. Quando ali em momentos de agonia, a palavra diz que ele no Getsêmani orava em espírito e suava como gotas de água e de sangue. Assim, quando naquele grande espetáculo no Monte das Arábias, quando perfura o seu lado, aquele que diz: perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasas vivas sobre as suas cabeças. Assim como aquele que disse: recebe o meu espírito, está consumado. E quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue, testificando seu testemunho fiel e verdadeiro. 3 proclamam na terra. E no céu também 3, do qual o sangue não herda o reino dos céus. O Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito, aleluia, aonde nós depositamos a confiança e testemunhamos aquele que é fiel e verdadeiro, e não há quem possa impedir o seu agir, pois já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim e o amém, dele é o reino, o poder, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra.
Que a graça do nosso Senhor esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.